Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais impressionantes e inspiradoras da Bíblia, a de Daniel na Cova dos Leões. É uma narrativa que fala sobre coragem, fé inabalável e o poder milagroso de Deus. Então prepare seu coração, pois a jornada que faremos hoje é realmente especial. Para entender como Daniel foi parar numa situação tão perigosa, precisamos voltar um pouco no tempo. Daniel vivia na Babilônia, servindo ao rei Dário. Ele era um homem de grande sabedoria, integridade e, acima de tudo, uma fé profunda em Deus. Sua competência era tão notável que o rei planejava colocá-lo como administrador sobre todo o reino. Isso, claro, gerou uma imensa inveja nos outros oficiais e sátrapas. Eles começaram a procurar alguma falha na conduta de Daniel, algo que pudessem usar para acusá-lo, mas não encontraram nada. A vida de Daniel era irrepreensível. Frustrados, seus inimigos perceberam que a única maneira de armar uma cilada para Daniel seria usando sua fé. Eles sabiam que Daniel era fiel em suas orações a Deus, 3 vezes ao dia. Então eles elaboraram um plano astuto. Foram até o rei Dário e o convenceram a assinar um decreto. Essa lei proibia qualquer pessoa de fazer petições a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por um período de 30 dias. A punição para quem desobedecesse seria terrível, ser lançado na cova dos leões. O rei, sem perceber a armadilha, assinou o decreto, tornando-o irrevogável, como era a lei dos medos e dos persas. Agora, imagine a situação de Daniel. Ele sabia do decreto. Ele sabia das consequências. A escolha era clara: obedecer à lei dos homens e abandonar sua comunhão com Deus, ou permanecer fiel à sua fé, mesmo que isso custasse sua vida. Para Daniel, a escolha não era difícil. Ele foi para sua casa, abriu as janelas que davam para Jerusalém, ajoelhou-se e orou como sempre fazia. Ele não se escondeu. Sua fé não era algo para ser praticado em segredo, mas uma parte essencial de quem ele era. Os inimigos, que já estavam de prontidão, viram tudo e correram para contar ao rei. Quando o rei Dário ouviu que Daniel havia desobedecido, ficou profundamente angustiado. Ele gostava e respeitava Daniel e percebeu tarde demais a armadilha em que havia caído. O rei passou o dia inteiro tentando encontrar uma maneira de salvar Daniel, mas o decreto era imutável. Com o coração pesado, ele deu a ordem. Antes de Daniel ser jogado na cova, o rei lhe disse: "Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre." Então Daniel foi lançado na cova, e uma grande pedra foi colocada na entrada, selada com o anel do rei, para que nada pudesse ser alterado. Aquela noite foi longa e terrível para o rei Dário. Ele não comeu, não se divertiu e não conseguiu dormir. Sua mente estava em Daniel e no destino cruel que ele mesmo havia decretado. Enquanto isso, na escuridão da cova, cercado por leões famintos, Daniel não estava sozinho. A Bíblia nos conta que Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Os animais, que deveriam tê-lo devorado em segundos, tornaram-se mansos. Daniel passou a noite em paz, protegido pelo poder divino. A fé que ele demonstrou não era uma fé cega, mas uma confiança profunda no caráter e no poder de um Deus que nunca abandona os seus. Assim que o dia amanheceu, o rei correu para a cova dos leões. Com a voz trêmula de angústia, ele gritou: "Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões?" E para sua imensa surpresa e alegria, uma voz respondeu lá de dentro. Era Daniel. Ele disse ao rei: "Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus, e também nunca cometi nenhum mal contra ti, ó rei." O rei ficou radiante. Imediatamente, ele ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o examinaram, viram que não havia um arranhão sequer em seu corpo. E a Bíblia nos dá o motivo: porque crera no seu Deus. A fé de Daniel foi o canal para o milagre. A história, porém, não termina aí. O rei Dário, maravilhado com o poder do Deus de Daniel, ordenou que os homens que acusaram Daniel, junto com suas famílias,
fossem lançados na mesma cova. Que antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os dominaram. Depois disso, o rei Dário escreveu um novo decreto para todo o seu reino, declarando que todos deveriam temer e reverenciar o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, cujo reino jamais será destruído. A fidelidade de um único homem transformou o coração de um rei e impactou uma nação inteira. A história de Daniel na cova dos leões nos ensina que a nossa fé será testada. Haverá momentos em que seremos pressionados a comprometer nossos valores e nossa devoção a Deus. Mas, assim como Daniel, somos chamados a permanecer firmes, confiando que Deus está no controle, mesmo nas situações mais sombrias. Ele pode não nos livrar da cova, mas Ele sempre nos livrará na cova. A proteção de Deus pode não ser a ausência de problemas, mas a sua presença conosco em meio a eles. Essa história é um lembrete poderoso de que a fé verdadeira não se abala diante do perigo. Ela confia, espera e glorifica a Deus, independentemente das circunstâncias. E um Deus que pode fechar a boca de leões, certamente pode cuidar de qualquer desafio que estejamos enfrentando hoje. Que possamos ter a coragem e a fé de Daniel em nossa própria caminhada. Muito obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Deixe nos comentários o que você mais aprendeu com a história de Daniel. Fiquem com Deus e até a próxima.